estão um pouquinho acostumados já com esses vídeos mais intimistas, né? Agora gravando da minha caminha, né? Sem maquiagem, maravilhosa. Já são 11 e pouco aqui, as olheiras já estão, ó, aparecendo. Mas eu quis gravar isso porque é quando tá um negócio assim no coração mesmo. Porque depois eu vou esquecer, ou então não vai estar tão vivo nisso. Então eu decidi gravar agora mesmo. E hoje eu vim falar sobre um dos aprendizados que eu tô tendo com tudo isso que aconteceu, que vocês estão acompanhando aí. Assim, um dos principais motivos de eu querer fazer o intercâmbio de au pair sempre foi porque eu queria muito me conhecer. Eu queria muito saber o quão forte eu era. Eu acho que eu já comentei isso aqui em alguns dos vídeos. O quão forte eu sou por mim mesma. O quão guerreira eu sou. O quanto eu aguento as coisas. Ou o quanto eu não aguento. Eu queria conhecer os meus limites, sabe? Me conhecer mesmo. Então sempre foi um objetivo meu isso, sabe? Um dos maiores, se não o maior. E assim, de primeira, no terceiro dia, como vocês sabem, eu fiquei doente, fiquei com Covid. E, gente, assim, eu passei por coisas aqui dentro desse quarto de hotel que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar. Nunca, nunca, nunca. Ontem eu parei pra pensar sobre isso. E eu parei pra pensar que eu vim com o intuito de me conhecer, de conhecer a minha força. Eu descobri que muito mais do que a minha força, eu preciso da força de Deus. E o quanto Ele renova as nossas forças e o quanto eu preciso dele para ser forte. Porque de verdade, gente, a minha força teria acabado há uns 5 dias atrás. Em alguns momentos eu simplesmente orei e falei, Deus, eu não tenho mais força para aguentar isso durante 10 dias, durante mais 10 dias. Aguentar não simplesmente existindo, não simplesmente chorando, ficando depressiva, ficando doente emocionalmente. E deu um desespero, porque eu já não estava aguentando e eu tinha que aguentar mais 10 dias. Mas eu acho que o intuito de Deus com esse intercâmbio era que eu conhecesse Ele. Eu sempre achei que esse intercâmbio era sobre mim, era sobre a minha vida, era sobre os meus planos, era sobre os meus sonhos, era sobre o meu futuro. E eu sempre senti que, de alguma forma, era a vontade de Deus que eu viesse pra cá. Não pra cá, México, Cancún, mas pros Estados Unidos. Como au pair, especificamente. Quando eu fugia desses planos, eu não sentia paz. Eu sempre sentia que eu tinha que vir pros Estados Unidos. Já tô falando como se eu estivesse lá. Eu sempre achei assim, porque eu nunca me imaginei morando no Brasil. Sempre quando eu penso na minha vida, no meu futuro, eu me imagino morando nos Estados Unidos. Se eu imagino meus filhos, eu me imagino morando nos Estados Unidos. E eu sempre achei que era isso, que os planos de Deus pra minha vida, talvez, tá? Não tô falando que eu vou casar com um americano, não tô falando isso, tô falando assim, que eu sempre achei que talvez fosse por causa disso, porque eu sentia que era o que eu tinha que fazer, e eu pensava, talvez seja porque eu vou encontrar o amor da minha vida, talvez, né? Eu já descobri, com 18 dias aqui, e antes de pisar em solo americano, que esse intercâmbio não é sobre mim. Que o que Deus tem pra mim não é sobre mim. Eu acho que Deus me trouxe pra cá porque Ele tem coisas pra me ensinar, Ele tem coisas pra fazer na minha vida, e não coisas materiais, simplesmente, mas muito mais focado nele, em me ensinar sobre ele, em eu amadurecer com ele. Se é porque ele simplesmente quer me ensinar a depender dele, se é porque ele quer que eu conheça, se é porque ele quer que eu aprenda, se é porque ele tem um ministério pra mim a partir de alguma coisa que vai acontecer aqui, ou a partir dos aprendizados que eu vou ter aqui, não sei. Mas eu tenho certeza que é muito mais do que sobre mim. E assim, quando eu pensava no au pair, eu sempre quis uma família evangélica. Mesmo quando eu não estava próxima de Deus, mesmo quando eu estava muito distante de Deus, eu sempre quis uma família evangélica, porque eu pensava assim, que eu ia me sentir obrigada a ir pra igreja. Sempre foi um plano meu usar esse intercâmbio pra me aproximar de Deus. Não sempre, mas sempre. Acho que dá pra entender. Então eu acho que realmente, assim, era pra eu vir já com uma vida com ele, pra ele continuar me transformando e continuar me ensinando aqui e lá nos Estados Unidos daqui a pouco, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. E até, por exemplo, o meu canal, durante todo o período de quarentena, eu já tava quase 2 anos sem postar nada aqui no canal. No período de quarentena eu senti muita vontade de voltar a gravar, desde o começo da quarentena. Eu tinha parado de gravar antes porque eu não conseguia pensar num conteúdo. Eu não tinha conteúdo pra falar coisas que realmente meu coração quisesse falar, sabe? Uma coisa de verdade, que acrescentasse, que ajudasse. Então eu ficava nesse conflito, eu falava, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou falar sobre o au pair.
E meu canal vai voltar a ficar ativo pra eu falar sobre o au pair. E eu senti muito no meu coração assim, faz agora. E aí eu ficava com medo de falar e as coisas darem errado. E eu ficar super frustrada, porque eu falei no meu canal que eu ia viajar, que eu ia fazer, que eu ia acontecer. E aí depois ter que vir falar e falar, gente, não deu certo. Então quando eu sentia, tipo, volta agora, eu ficava assim, não quero falar. Tem esse negócio das pessoas que colocam o olho gordo. Não quero, não dá certo quando a gente conta. E aí teve um momento que Deus falou claramente pra mim assim, você não confia que sou eu que tô fazendo? Você não confia que é minha vontade que você viaje? Que eu estou cuidando de todos os planos do seu intercâmbio e de toda a sua viagem? Você não acha que essa é minha vontade pra você? Você tá com medo de quê? Se é minha vontade pra você, não vai ter olho gordo que faça a porta se fechar. Se você confia que sou eu, então só grava. E aí eu voltei a gravar. E eu pensava assim, se Deus quer que eu poste coisa no canal, então talvez seja porque Ele quer que eu fale coisa sobre Ele no canal. Eu não sentia, assim, o conteúdo sobre Deus. E eu ficava assim, mas Deus quer que eu fale sobre au pair? Deus quer que eu fale sobre viagem? Não fazia muito sentido pra mim, mas eu simplesmente obedeci. E agora eu já consigo entender um pouco. Porque como eu já vim pra cá com o canal ativo, eu super empolgada com o canal, eu penso que eu quero gravar. Então eu gravo momentos, eu gravo pensamentos, eu gravo aprendizados, eu gravo choros. Então, se eu tivesse vivendo tudo isso ainda com o canal desativado, eu não ia estar pensando em gravar. Eu ia estar simplesmente vivendo e eu não ia estar compartilhando com ninguém. Então, eu estar com o canal ativo agora, primeiro que editando os vídeos, eu vejo o quanto eu mudei desde que eu cheguei aqui. Eu tô muito mais positiva. Eu tô muito mais confiante. Teve até um momento que eu tava editando um dos meus vídeos e eu pensei, ai, que pesado. Tipo assim, não pesado assim, nossa, que história pesada, mas que clima pesado, sabe? Lembrar o que eu tava sentindo, mas ver o quanto eu tava chorando, o quanto eu tava mal. Eu cheguei a pensar em não postar. Só que aí eu fiquei pensando, mas não tô mais assim. As coisas já mudaram. Então, nesse momento, eu já consigo entender um pouquinho por que Deus queria que eu tivesse com o canal ativo. Então, eu fico muito feliz de conseguir ver já como a minha mente está funcionando diferente. Fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. E é aquela coisa, o meu conteúdo não é necessariamente sobre Deus. Só que a partir do momento que Deus é tudo na minha vida, Ele vai estar presente sempre. Por exemplo, nesse momento, eu acho que toda hora eu falo sobre Deus. Dentro desse quarto de hotel, sou eu e Ele. Eu só tenho Deus e eu. E eu já percebi que pelas minhas forças, pelo meu mérito, então Deus está sendo o meu refúgio. Os melhores momentos que eu tenho aqui são com Deus. Os momentos que eu fico mais feliz, que eu fico mais em paz, são quando eu tô com Deus. E agora, há pouco, eu orei falando pra Deus que eu me sinto honrada de ter passado por isso tudo. Foi muito dolorido, em alguns momentos desesperador. Eu me sinto honrada de perceber o quanto eu amadureci, o quanto eu aprendi, o quanto eu pude evoluir como pessoa e como serva de Deus, como filha de Deus. Se eu tiver a oportunidade de ser um aprendizado mais aconchegante, eu topo. Mas, já que passei por isso, me sinto honrada. Agora eu estou indo dormir. E muito obrigada por vocês que estão acompanhando tudo. Continuem acompanhando. Então deixe seu like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, me siga lá no Instagram, que de vez em quando eu compartilho algumas coisas e tal, eu vou lá conversar e vocês ficam sabendo mais meio real, assim, em tempo real o que tá acontecendo. E é isso, até o próximo vídeo. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer